Olá, sou Adriana Mourão e estamos aqui na Farm para contar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, com essas pessoas maravilhosas que se dispuseram a vir aqui contar da história delas, da experiência que elas viveram. Vou passar a palavra para a doutora Márcia. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Márcia Tassinari, oftalmologista, e eu estou aqui com duas funções, de falar como médica, mas também como paciente, porque não sei, o pessoal já sabe que eu tive câncer de mama há 5 anos, então vou passar a palavra para cada um se apresentar, para a gente dar continuidade do bate-papo. Olá, pessoal, meu nome é Juliana, sou nutricionista. Estou aqui para falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de mama e a importância da nutrição no estilo de vida da mulher, das pessoas como um todo. Olá, sou Marcela Gaspar. Primeiramente gostaria de agradecer o convite em nome da Farm Pharma, da Adriana Mourão, de estar aqui como parlamentar, representando o Legislativo, assim como a minha colega de bancada, a doutora Débora, vereadora, dizer da importância da luta contra o câncer. Em alusão ao Outubro Rosa, estamos aqui reunidas para dizer que a luta contra o câncer, ele não começa no consultório, mas sim na conscientização, na informação. Então é muito importante ver esse movimento com profissionais da saúde que estão aqui hoje representando a força da ciência, nutricionista, pessoas que já passaram por esse momento, para dar força para todas nós. Olá, eu sou a doutora Débora Rimesini, sou médica ginecologista obstetra, atualmente estou vereadora aqui na cidade de Batatais. Estamos todos aqui juntos pelo mesmo propósito para falar um pouco sobre a prevenção do câncer de mama, juntamente com profissionais de saúde, pacientes que já passaram por este momento sofrido, triste, mas que venceram uma grande vitória aí. Então vai ser um prazer compartilhar esse momento aqui com vocês. Olá, meu nome é Nara Rimondini, sou empreendedora, paciente oncológica em remissão há 4 anos. Muito obrigada pelo convite. Eu amo compartilhar tudo aquilo que Deus fez na minha vida, minha experiência. E vai ser muito boa esse bate-papo aqui nosso. Meu nome é Rafael Trindade, farmacêutico, também da área da comunicação. Agradecer a Adriana, muito obrigado pelo convite. E também deixar o alerta para todo mundo que não é somente mulheres, quebrar um pouquinho do preconceito também, que homem também tem que fazer o autoteste. Então, estamos aqui para dar dicas e um pouquinho da minha vivência, experiência com o tumor. Agora, doutora Márcia, a gente queria ouvir um pouquinho da sua história, da sua experiência como médica e paciente. Sim, eu acho bem importante a gente compartilhar, porque as pessoas vão ficar mais alerta. O câncer de mama é uma doença muito comum. E eu acho que eu posso corrigir essa frase, porque o câncer de mama não é uma doença, são várias. Porque o câncer de mama, ele tem tipo histológico diferente, então ele vai ter também um estadiamento diferente quando a gente descobre. A gente está vendo aqui que é possível, pode acontecer em homens também. Então, o câncer de mama não é uma doença só. Então, é bom a gente compartilhar isso, porque as mulheres depois começam a falar: ah, mas o meu tratamento teve químio, o seu não teve, então é mais grave, não é? Não é por aí que a gente define a gravidade. Acho que isso é um ponto importante. O que define mesmo, assim, se a gente vai conseguir ter um tratamento adequado, é o estadiamento, assim, é quando o início da doença. Aí você já tem um linfonodo comprometido, que é um gânglio, ou você já tem uma metástase. Porque assim, todo câncer de mama, eu vou falar da minha experiência, né? Mas eu preciso falar assim, o câncer de mama que já tem metástase, ele vai ser sempre um tratamento paliativo. Mas mesmo assim, existe vida depois do diagnóstico e num tratamento paliativo. Então, assim, a gente foi lá no grave, né? Mas a gente tem que pensar, em primeiro lugar, e como foi a minha experiência? Foi achando um nódulo ao palpar a mama. Então, assim, palpar a mama, eu acho que esse é o alerta do Outubro Rosa, porque é o diagnóstico precoce.
Porque a gente já está hoje no dia 22 de outubro e nós estamos falando do câncer de mama. O que vocês ouviram por aí que foi realmente um alerta? Então, acho que o alerta é a prevenção. O meu câncer de mama, eu descobri, eu estava num estadiamento inicial, mas ele era um carcinoma infiltrativo, que precisei retirar a mama toda, mas eu tive assim um suporte de poder fazer a cirurgia plástica no mesmo momento, e aí a gente começa a ver particularidades, né? Mas o principal, gente, o acesso ao primeiro exame está na mão da gente. E às vezes as mulheres falam assim, eu tenho medo de palpar a minha mama. Mas então o companheiro palpa, a companheira, sabe? Ou vamos ao médico, né? Porque só que lá no médico você vai uma vez por ano, ou a cada 6 meses. Então, assim, eu gostaria de deixar realmente essa mensagem. A primeira coisa é o diagnóstico aí de um nódulo. Mas muitas vezes o nódulo não é um câncer. Então, a gente vai precisar de ajuda do médico. Então, a gente vai precisar, assim, já ter aquela consulta de rotina agendada, porque funciona, a gente precisa ser preventivo, não deixar para a última hora. Então, eu acho assim, o meu câncer de mama foi um câncer que eu tive que fazer cirurgia antes da químio. Tem mulheres que fazem a químio primeiro, porque depende do tipo histológico. Eu fiz 6 sessões de químio, tem mulheres que fazem mais. Eu consegui continuar trabalhando durante quimioterapia, e depois eu fiz radioterapia também. E assim, já faz 5 anos da minha cirurgia, do meu tratamento. Agora, não é fácil o tratamento. Então não adianta a gente vir aqui falar tudo, é difícil. A radioterapia, para mim, me dava um cansaço. Aquela coisa de quando você tomou um sol na praia, ficou o dia inteiro tomando sol, depois você chega e você não quer fazer mais nada. Mas aí eu escolhi o horário melhor para eu fazer a minha radioterapia. No dia seguinte eu estava bem. E assim, eu tive o suporte das pessoas à minha volta, do meu companheiro, no meu consultório, a minha secretária me ajudando na minha agenda. Eu tive pacientes que nem perceberam que eu estava passando por um tratamento, né? Só que eu acho assim, né, que cada um é uma história. Então, é bom que hoje a gente está aqui, né, ouvindo aí as pessoas falam assim, mas ela é médica. Mas o primeiro momento é o toque. A gente tem que voltar nisso. E aí, quando você vê um nódulo na sua mama, não adianta ficar adiando, tem que ir procurar ajuda médica. Então, acho que a minha experiência que eu posso passar, a principal é essa. Tem mulheres que fazem o tratamento sem precisar de quimioterapia e de radioterapia, porque o diagnóstico foi ainda mais precoce do que no meu caso, por exemplo. Eu descobri, gente, o meu câncer de mama no meio da pandemia, que foi, estou falando 5 anos, então foi em 2020. Em abril de 2020, eu fiz um ultrassom. Em abril já era para eu ter feito, e eu adiei, olha só. Aí eu fui fazer meu ultrassom em julho. Eu adiei por causa da pandemia. E aí eu tive, assim, diagnóstico... No ultrassom, a ultrassonografista já falou, olha, isso aqui tem um cara boa. Então eu já marquei a punção, né, a biópsia, e já encaminhei para a cirurgia. Quando foi em setembro, eu já estava fazendo quimioterapia. Mas tem mulheres que, com o diagnóstico precoce, não vão passar por todas essas etapas. Como eu falei, quando a mulher já tem, ou o homem, né, que descobre num caso de câncer, mas o câncer de mama já tem metástase, o tratamento vai ser sempre paliativo, mas mesmo assim, a gente não sabe a sobrevida. Então, a gente sempre tem assim um algo a mais para fazer, sabe? Mesmo no tratamento paliativo. Isso é uma coisa que tem sido bem falada hoje em dia. Gente, eu sempre ouvi, antes de eu ter o câncer de mama, porque a minha área da endocrinologia, eu não trato câncer de mama. E eu sempre ouvi, porque se tem alguém na família, você tem que ficar atento e tal. Aí eu fui estudar quando eu tive câncer de mama. Só 5% do câncer de mama é familiar. Então, o alerta câncer de mama é uma doença muito comum. Sim, se você teve alguém na família que teve, você vai ficar mais atento porque você já conviveu com aquilo, né? Mas só 5% do câncer de mama é familiar. Acontece que câncer de mama é uma doença muito comum. E é mais comum nas mulheres do que nos homens. Mas os homens também precisam palpar a mama. A gente sabe quando você percebe um caroço, que preciso investigar, ver se é alguma coisa. Mas essa questão, só 5% é familiar, nos traz o quê? Nos traz que toda mulher tem que ficar alerta.
Então, esse é um ponto, assim, muito importante. Doutora, eu tenho vários carocinhos no meu seio, cistos, 4 de um lado, 5 de outro. E todos os anos eu acompanho, a cada 6 meses a gente precisa acompanhar, mas eu vou ser sincera em dizer que eu não acompanho de 6 em 6 meses. A hora que eu vejo, olha o erro onde tá, né? Já deu 1 ano. Então, todos os anos eu tenho 2 carocinhos que dá BIRADS 4. E todo ano eu tenho que fazer punção. E sempre dá negativo. Eu, há 7 meses, fiz uma dieta. Eu tirei o glúten, a lactose, a carne vermelha, o açúcar e o álcool. Por 45 dias. Estou aproveitando que você é endocrinologista, pós-graduada em nutrologia, vai poder me responder se isso de fato é real ou não. Fui fazer o meu ultrassom lá do acompanhamento e o médico olhou e falou assim, mas por que você está fazendo? Eu falei, não, doutor, eu venho todos os anos para fazer porque todo ano dá BIRADS 4 e eu preciso fazer a punção. E ele falou para mim, não tem nada aqui de BIRADS 4. Nem tem, você tem 2 carocinhos aqui de um lado e um do outro. E eu falei para ele, doutor, tem 45 dias que eu fiz essas restrições alimentares, glúten, lactose, açúcar, álcool e carne vermelha. Você acha que tem alguma coisa a ver? Ele falou, olha, tem alguns estudos que nos mostram que sim, mas ele deixou assim, você, como nutróloga e endocrinologista, o que você me diz? Olha, Marcela, essa é uma pergunta capciosa. Por quê? Não acho que tem só uma resposta, né? O BIRADS 4, eu acho que é bom a gente falar, mas eu acho que talvez a doutora Débora esteja mais capacitada para falar, porque, na verdade, o câncer de mama não é do endocrinologista, né? Mas o BIRADS 4, no ultrassom, ele é um alerta para o médico radiologista fez o exame e ele fez um alerta para que o mastologista ou o ginecologista que está acompanhando fique alerta. Olha, eu estou te mandando mas não quer definir que né? Então, no segundo momento, aquele mesmo nódulo para o ultrassonografista deixa de ser BIRADS 4, porque aquele nódulo já foi visto, ele não cresceu, né? Na minha área, eu, na verdade, sei muito mais de nódulo de tireoide, mas eu andei estudando câncer de mama. Então, a doutora Débora vai me confirmar se é isso mesmo. Mas e aí? Mas sumiu porque eu fiz uma dieta? Eu acho assim, eu não gosto do termo dieta, me desculpe a nutricionista, mas eu acho que a gente tem que fazer uma alimentação saudável. Porque quando a gente começa a ser muito restritivo, a gente pode gerar mais compulsão, né? Então, assim, às vezes o que é bom para um não é bom para o outro. Então, o que eu vou falar para você de glúten? O glúten é uma proteína que está ali no trigo, pode ter contaminação com a aveia. Eu acho que é bom a gente informar isso também. A pessoa que tem doença celíaca, que realmente é intolerante ao glúten, ela tem diarreia, ela tem emagrecimento. Então, assim, como que nós vamos propagar que as pessoas devem fazer dieta sem glúten? E aí? Que loucura vai virar isso? Então, assim, o câncer de mama, ele é uma doença que aparece nos nódulos, mas os nódulos nem sempre são câncer. Então, isso é importante. Senão, todo mundo que tem um nódulo vai sair fazendo loucuras alimentares e aí a Juliana não vai dar conta. Então, o que eu estou te falando? Eu estou falando coisas, assim, para a gente analisar. Porque eu acho que verdades muito estabelecidas talvez causem algum problema depois. Mas o que eu acho? Que você fez uma alimentação menos inflamatória. Então, assim, pode ter acontecido que você tinha um nódulo inflamatório e isso diminuiu. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente amplifica e a gente está querendo passar informações para a população em geral. Sim, tá? Com certeza. E eu acho que precisamos sempre estar com orientação dos especialistas. E até acho que essa resposta depois a doutora Débora pode complementar. Sim, com certeza. Eu queria até de você, como nutróloga, a nutricionista e a doutora, que a doutora eu faço consulta com ela todo dia, gente. Todo dia eu falo, doutora, olha aqui, olha esse, o tamanho que tá. Por conta dessa inflamação, eu acredito que talvez esses meus nódulos que não sejam isso, às vezes
desinflamou, pelo que eu entendi o que o médico me disse, por conta da dieta desinflamatória. E aí a Juliana também pode falar um pouco. Não pode afirmar nada aqui sobre o intestino, né? O intestino está muito relacionado a tudo na nossa saúde, eixo intestino-cérebro, eixo intestino-fígado, enfim. E a gente tem uma população de bactérias que é envolvida na metabolização do estrogênio, que é o nosso hormônio feminino aí e que está relacionado também com o câncer de mama. Então, o que pode ter acontecido no seu caso é esse conjunto de bactérias que tem o nome estroboloma, pode ter metabolizado melhor e pode ter diminuído os seus cistos, né? A gente não está afirmando nada. Por que pode ter acontecido isso? Fez uma dieta sem glúten, sem lactose, sem álcool, principalmente porque o álcool é o mais nocivo dentre esses, né, alimentos citados. E pode ter desinflamado o organismo, pode ter melhorado a população de bactérias do seu intestino e isso pode ter causado esse benefício para você, tá? Agora, sobre dieta sem glúten, sem lactose, o que a doutora Márcia falou é realmente isso. O termo dieta é um termo que, se a gente olhar no dicionário, é uma organização aí da alimentação, né? Então, a gente pode fazer dieta tanto para emagrecimento quanto para ganho muscular, enfim. Então, eu tô aqui como nutricionista também para mostrar essa importância no estilo de vida das pessoas, como que isso previne o câncer de mama, não só o câncer de mama, como outras doenças, com uma alimentação saudável. Então, além da alimentação, né, o estilo de vida, exercício físico, hidratação, enfim. E como eu falei, eu sou pós-graduada em nutrição funcional e os alimentos, eles têm uma funcionalidade muito maravilhosa, assim, que muitas pessoas não dão a importância que precisa dar. Então, assim, a importância de consumir quantidade de antioxidantes necessários aí para eliminar melhor os radicais livres, porque hoje a gente vive num mundo muito mais poluição do que há 20, 30 anos atrás. Então a gente precisa aí ter uma quantidade melhor consumida de antioxidantes para diminuir esses números de radicais livres, onde também está relacionado com vários tipos de câncer. Entendeu? Então, a nutrição, quando eu falo de alimentação, é o básico, né? O básico bem feito, que muita gente acha que não. Na verdade, fazer o básico hoje em dia é difícil, né? Comer comida de verdade, arroz, feijão, diminuir o consumo de carne vermelha, priorizar as brancas, legumes e verduras, né? A OMS preconiza aí 400 gramas entre legumes, verduras e frutas. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa consumir isso em dia. Hidratação adequada mesmo, porque a gente está falando, né? A gente começou falando sobre o intestino e ele, assim, é o grande maestro metabólico aí para melhorar tudo no nosso organismo. E quem manda nessa saúde intestinal é a alimentação, né? E também, lembrando que para a gente seguir uma dieta adequada, a gente precisa ter o quê? Saúde mental. Então é um ciclo, né? Então a gente come direito e tem saúde mental para voltar a comer direito. Então as pessoas, nossa, eu sou muito ansiosa, mas você é ansiosa justamente porque você não come direito, né? Então, esse termo dieta, né, doutora, assusta muitas pessoas, porque falam, nossa, eu não vou poder comer nada, não é sobre isso. Por isso a importância da nutrição, a importância de um acompanhamento nutricional para a pessoa se educar, né? Porque muita gente fala assim, reeducação alimentar. Mas na verdade a pessoa nunca foi educada, a maioria, né? Nunca foi educada nutricionalmente, assim. E tá cada dia mais difícil. Então é isso, assim, esse é o meu papel para divulgar essa prevenção do câncer de mama, porque às vezes a pessoa não entende, nossa, mas a nutrição está totalmente ligada aí à prevenção e estilo de vida. Bom, Adriana, então agora eu vou passar a palavra para a doutora Débora, porque ela tem várias novidades do Ministério da Saúde sobre idades para fazer a mamografia e também os outros exames.
Hoje, como ginecologista, eu quero mesmo passar mais algumas novidades sobre nova idade que o Ministério da Saúde preconizou. Até 2 meses atrás, a idade para a mamografia era dos 50 até os 69 anos. O Ministério da Saúde percebeu, através dos novos estudos e de vários novos casos, que cada vez mais jovens, né, pacientes mais jovens têm sido acometidos pelo câncer de mama. Então, a partir de há um mês atrás, o Ministério da Saúde, através do nosso ministro Alexandre Padilha, ele abaixou a idade de início da mamografia para 40 anos, né? Isso para pacientes sem sintoma, tá? Então, isso é uma boa notícia para todas nós, porque antes, para solicitar uma mamografia antes dos 50 anos, teria que ser em pacientes sintomáticas ou pacientes com histórico familiar. Hoje, não. Hoje, a novidade, então, é a partir dos 40 anos para qualquer paciente, sejam elas sintomáticas ou não, ou com histórico familiar positivo ou não, tá? Antes dessa idade, pode ser realizado sim, na verdade deve ser realizada a mamografia e pelo menos uma ultrassom de mama por ano para aquelas pacientes que têm histórico familiar positivo para câncer de mama, independente da idade. Por exemplo, mãe, tia, irmã, prima que teve o câncer de mama, está tratando o câncer de mama ou fez o acompanhamento, já esteja curada. Essa paciente, essa parente deve fazer uma mamografia e uma ultrassom de mama anualmente também, tá? Isso o Ministério da Saúde também preconiza. Eu gostaria de falar aqui sobre alguns sinais e sintomas muito importantes, porque a gente fala muito sobre o autoexame, né, a palpação da mama, mas na verdade não é só esse, né, não é apenas você perceber uma nodulação lá na sua mama ou na sua axila. Nós temos também outros sintomas, outros sinais e sintomas, como por exemplo, sinal de vermelhidão em alguma localização da mama, sinal de casca de laranja, parece mesmo aquela superfície da casca de laranja em alguma localização da mama, também é muito importante. E, como eu disse, a palpação de linfonodos, tá? Os linfonodos são estruturas no nosso corpo que nos mostra que tem alguma coisa inflamada. Pode ser benigno, que pode ser maligno. O que vai dar diagnóstico é biópsia. Então, por isso aqui a gente está falando hoje sobre prevenção, tá? As mulheres devem anualmente fazer os seus exames preventivos, quer seja para a mama, quer seja para o câncer de colo de útero também, através do Papa Nicolau, para que seja, então, feito um diagnóstico precoce e essa paciente tenha a possibilidade, a oportunidade de ter uma vida mais prolongada, né? Porque quando o diagnóstico é feito muito tardio, infelizmente, além do sofrimento que essa paciente vai passar, pode ser que não tenha sucesso no tratamento. Então, a mamografia hoje deve ser realizada entre pacientes dos 40 anos até os 74 anos de idade, tá bom? Quero agradecer mais uma vez, acho que hoje era para a gente falar mais sobre essas novidades, né, de idade, sobre sinais e sintomas, que é o mais importante para a população ficar atenta quanto a isso, tá bom? E aí a gente soma com toda a história dos outros participantes aqui, tanto a parte nutricional, quanto a vivência pessoal da nossa amiga aqui, a Nara, que teve aos 30 anos o seu diagnóstico e, graças a Deus, teve o seu tratamento efetivo, positivo, né? Ao Rafael também. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Era isso que eu queria passar hoje para vocês, tá bom? Aproveitar aqui a doutora Débora, que ela falou dos sintomas, né? E o que me fez procurar ajuda realmente foi a palpação, foi um nódulo. E esse nódulo, ele era bem característico de maligno, porque ele era bem pontudo, ele era bem durinho também, né, doutora? Isso é uma característica. Porque a maioria dos nódulos que podem aparecer vão ser benignos. Mas se ele tiver essa firmeza, muito duro, muito fixo, não é móvel, também é uma característica, um sintoma que você deve procurar ajuda. E foi a doutora Débora que me ajudou nessa questão, solicitou um exame de imagem, foi super importante, porque ela não quis ficar só no achismo clínico. Ela quis ter a certeza através da imagem. Então, isso é super importante. Ela foi totalmente cuidadosa, mesmo eu sem ter histórico familiar, ser uma paciente jovem, ela tomou esse cuidado. E a minha pele também, doutora, ficou, depois que eu fiz a biópsia, tudo, eu percebi que ela ficou enrugada, ficou vermelha, tipo realmente essa casca de laranja.
Alguns podem inverter, né, o mamilo, isso não aconteceu no meu caso, mas ele foi ficando menor até eu chegar realmente nas clínicas para ter o meu protocolo. E eu recebi o resultado, fui encaminhada, tive o protocolo de quimioterapia. A doutora Márcia fez a cirurgia antes, no meu caso foi a quimioterapia que eu fiz antes da cirurgia. Meu protocolo foi de 8 sessões, perdi totalmente o cabelo. Isso mexe com a mulher, porque é algo que embeleza a gente tem orgulho dos nossos cabelos. Hoje mesmo eu falei, eu ficava no salão 2 horas, todo sábado. Então eu tinha todo o cuidado com o meu cabelo, e essa parte mexeu muito com a autoestima, mexe com a pessoa, não é só um cabelo, é uma vida, envolve muitas coisas. Então, assim, foi muito difícil receber esse diagnóstico, é sofrido, mas eu resolvi encarar de uma forma positiva. Não estou dizendo nem romantizando nada, eu estou dizendo que foi dolorido, mas a gente faz escolhas. E eu escolhi passar de uma forma mais leve possível naquele momento. Eu tive muitos sintomas, nos primeiros dias eu não saía da cama, pensei em desistir do tratamento logo no início, de tão difícil que é. Passei por momentos muito delicados e eu falei, eu não quero isso, eu não quero fazer esse tratamento. Mas, graças a Deus, depois de alguns dias, você vai voltando e vendo que vai passar. Eu tive a sensação que vai passar. Tá ruim, mas vai passar. Então, eu resolvi, sim, continuar. Fiz meu tratamento todo no ano de 2021, no meio da pandemia. Pacientes oncológicos não podem pegar uma gripe, nada, e eu peguei Covid. Uma situação muito delicada, não tinha vacinação naquele momento, então foi muito difícil. Tive uma reação rara da Covid, que eu fiquei empipocada da cabeça até os pés, mas graças a Deus, um parênteses, nesse momento foi que eu pensei que eu fosse morrer. Não foi pelo câncer, mas sim estar com câncer e ter Covid. Porque, infelizmente, pessoas saudáveis estavam morrendo naquele momento e eu, com a imunidade baixa, peguei um vírus altamente grave, né? Mas, assim, eu gosto de levar esperança porque Deus cuidou de mim, me deu a cura, me ajudou, me curou da Covid, consegui superar o Covid e terminar meu tratamento. Fiz cirurgia conservadora de mama naquele momento, passei pela radioterapia, tive sucesso, eu tive resposta 100% do meu tratamento. Então, eu fui muito feliz. O diagnóstico não foi tão precoce, porque já estava no grau 3, mas mesmo assim me possibilitou ter um tratamento eficaz dessa forma. Então, é super importante, sim, a gente conhecer o nosso corpo e a gente tem muito medo. Quem procura acha, e eu não quero achar, mas se achar que seja no início. Então, a chance de cura no início é muito maior. A chance de evitar um tratamento tão doloroso como esse é muito maior. Conheço amigas, realmente, que teve o diagnóstico de câncer de mama, mas realmente elas não passaram pela quimioterapia, foi somente uma cirurgia. E aí deu tudo certo. Então, por quê? Estava bem no início. Então, a mamografia é o exame que detecta bem no comecinho, é o melhor exame. Vai doer? É muito rápido a dor, né, doutora? É muito rápido esse exame, então vale a pena você passar por essa dorzinha mínima para evitar uma dor maior. Então, graças a Deus deu tudo certo e depois de tudo, a mulher pode ficar infértil, né, doutora? Através das quimioterapia, ela pode ficar estéril, pode ter o seu ciclo encerrado, ter uma menopausa precoce. Aconteceu comigo num período curto, mas graças a Deus ele ouviu a minha oração, onde eu pedi para ele que o meu ciclo voltasse, e meu ciclo voltou, graças a Deus, e eu tive a oportunidade de gerar. Hoje eu tenho uma filha de 2 anos, feliz, saudável. Então, assim, eu tive estou tendo um final de uma turbulência muito feliz, graças à medicina, que está super avançada, e graças principalmente a Deus, que é todo-poderoso, que Ele salva, Ele ajuda, vale a pena confiar nele, ter fé e esperança sempre. Obrigado mais uma vez. É importante também falar aqui, Dri, sobre os fatores de risco, né? Então, as pacientes que não amamentaram,
pacientes que sedentarismo, a obesidade, o uso de álcool, tabagismo, né? O uso muito prolongado de anticoncepcionais, esses, dentre vários outros, mas são os fatores de risco principais. Então, eu não poderia deixar de fazer o comentário desses fatores de risco, porque muitas pacientes, por exemplo, tabagistas, que às vezes nunca engravidou, nunca amamentou, e devido ao tabagismo tem uma mastite. E a mastite é uma inflamação, né, nas glândulas mamárias. E é uma célula que pode se tornar de benigna, maligna e evoluir para um câncer de mama. Então, o tabagismo é um grande vilão mesmo para aparecimento de câncer na mama. É muito importante passar esses dados também, tá? Outro dado que eu queria falar que eu acabei esquecendo no início da minha conversa é que o câncer de mama é o mais incidente hoje nas mulheres. É o primeiro câncer mais incidente nas mulheres. E pelos estudos, no triênio de 2023, 24 e 25, novos casos por ano estão contabilizados de 73.160 casos. 73 mil casos por ano de câncer de mama. Então, olha quanto é importante a prevenção, quanto a gente fazer o autoexame, fazer a prevenção, diminuir os riscos, né, melhorar a alimentação, sair do sedentarismo, parar de usar álcool, do tabagismo, para que a gente... Tudo isso faz parte da prevenção. Não só fazer a mamografia, não só fazer o autoexame, mas cuidar também da saúde, em geral, né? A minha filha teve, né, também câncer, e ela se alimentava muito mal, muito mal. Então, a gente sabe a importância que tem a nutrição. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre a nutrição? Então, só complementando o que a doutora Débora falou sobre os fatores de risco na nutrição, né, dentro da nutrição. Comidas ultraprocessadas, né, que são as comidas de pacotinho, com muitos ingredientes, muitos aditivos, corantes e tudo mais. Carnes embutidas, né? Salame, presunto, tudo que é embutido, que vai o nitrito, que é um aditivo que já foi comprovado que é cancerígeno. O uso de álcool também é bem nocivo, tá? E o sedentarismo, né, como ela já citou, e manter um peso saudável. Eu sempre falo, precisa manter um peso saudável. Um peso saudável não significa a pessoa ser magra, muito magra, não precisa disso, tá? Mas precisa manter um peso saudável, principalmente em relação a percentual de gordura, né? Quando a gente fala de sedentarismo, a gente está falando também de ganho de massa magra, ganho de massa muscular, enfim, e isso tudo são fatores protetores em relação a exercício físico e tudo mais. Aí, complementando, aí vem a nutrição com a qualidade, né? Que é a comida de verdade, como eu já falei aqui. Agora, sobre essa questão da sua filha, a gente não pode afirmar nada, mas o estilo de vida, principalmente hoje, nas crianças, né, adolescentes, a gente sabe que está cada vez pior em relação a... É muita oferta, o ambiente está cada vez mais obesogênico e a indústria vem com tudo, né, vem com os dois pés no peito, eu falo, né, de alimento disfarçado de fit, alimento disfarçado de saudável e por aí vai. Então, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que cuidar das nossas crianças, principalmente, né, porque elas são o futuro, e essa questão aí dos adultos também, né, não comer, eu vejo muito isso no consultório, não comer verdura, legume, fruta e tudo mais, as pessoas, não gosto, tal. A gente tem que ter uma autorresponsabilidade melhor para administrar melhor essa alimentação no dia a dia e priorizar a qualidade. Bom, agora nós vamos passar a palavra para o Rafa, né, que também teve câncer, e ele vai contar um pouquinho da experiência dele. Não diferente das minhas amigas aqui, que no meu caso também foi ao acaso. Quem procura, acha. Graças a Deus, foi no começo, lá em 2004, no meu último ano de faculdade. Eu falo que foi um período crítico. Eu estava passando um psicológico muito abatido. Até bom que a doutora pode responder para a gente se depois um psicológico pode surgir um câncer também.
pode vir a surgir um câncer. Eu era obeso, já foi falado que um dos principais fatores também é a obesidade. Mas na época eu fiquei, será que eu vou conseguir passar? Eu fiquei 4 meses internado, 3 meses e meio, quase 4 meses no hospital de clínicas. Pensava-se que seria tuberculose ganglionar. Acabou não sendo, depois de vários exames, várias biópsias. Fiquei 4 meses lá, internado, até fechar no diagnóstico de tumor mesmo. Não Hodgkin, só que acabou se fazendo as 8 sessões de quimioterapia, depois mais 38 de rádio. Foi um período doloroso. Na minha formatura, acabei não aproveitando nada. Tive apoio de muitas pessoas, que inclusive quero deixar aqui registrado para posterior também. Professor Rodrigo, na época, que foi um anjo da guarda na minha vida, foi meu orientador. Na época a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, celular, internet, nada. Professor, minha mãe pegava meu trabalho no hospital, que ele me deu, na época, um notebook para fazer meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, no hospital. Eu digitava. Minha mãe pegava o disquete, levava para ele em Franca, ele corrigia. Tem que corrigir isso, mandava para mim de novo. Eu fazia lá no hospital. Sabe, foi um período muito tumultuado, mas graças a Deus me formei, consegui me formar. Tive apoio da família. Nunca perdi a fé, que é algo que estava muito pequenininho, só que eu acabei passando. Foi dificultoso? Foi, mas a gente aprende. A gente cai, a gente aprende. E foi aquele negócio, no exame de toque mesmo, sentindo quase 6 centímetros de comprimento, por quase 3 de profundidade. Então estava bem grande já, estava no estado bem adiantado. E na época, nossa, a primeira coisa que vem na cabeça é: será que a gente aguenta? E passamos bem, graças a Deus. Estamos aí 25 anos depois. Fiz ainda 5 anos de acompanhamento médico, Barretos e Ribeirão Preto, me deram alta. A gente está aqui para contar a história, a gente está aqui para alertar que homens, por favor, não se deixem de fazer o autotoque também, é primordial. E outra pergunta para a doutora e quem tem, mulheres que têm prótese, no caso aí, tem o silicone, como é que faz para esse diagnóstico aqui para saber? É difícil? Aparece? Não aparece? Quando vai ver já é tarde? Como é que a gente pode ir? Rafael, quanto à questão psicológica, eu prefiro assim seguir muito os fatores de riscos relatados mesmo pelos estudos, né? Pessoalmente, eu acredito sim que a questão psicológica pode levar a processos inflamatórios no corpo e a pessoa pode sim desenvolver algum tipo de câncer, tá? Quanto à questão do... Perdão, o que você falou? Prótese, no caso. Pronto. As pacientes que usam prótese, elas fazem seus exames normalmente. A mamografia normalmente, a ultrassom de mama normalmente. O que vai diferenciar é a localização da prótese. Então, se essa prótese foi implantada atrás da musculatura, então, quando a paciente vai fazer a ultrassom de mama, é feita uma manobra, né? Então puxa pelo mamilo e aí é feita a mamografia da mesma forma. Se essa prótese foi colocada acima da musculatura, é um pouco mais dolorosa, mas é feito de qualquer forma, né? Essa mamografia. Então, de ambas as posições da prótese mamária, o exame é realizado e o diagnóstico também, porque a mamografia é um exame de triagem. Onde a gente avalia as duas fotos tiradas das duas mamas. Se há alguma alteração nessas fotos, né, é que aí a gente vai sugerir realizar a ultrassom de mama, que vai diferenciar se aquela alteração, aquela imagem nodular vista na mamografia é um nódulo, é um cisto, que é uma bolinha com líquido, ou se é simplesmente um processo inflamatório, ou glândulas que estão mais engorjetadas, inchadas, e que, nesse caso, não seria nada mais grave.
E tem um período que a gente fala a gente falou da idade, né? Para mulher, para homem também tem alguma diferença ou não? Então, dentro da ginecologia, como ginecologista, eu não vou saber falar com certeza para você sobre isso, né? Eu acredito que o médico do homem, que é o urologista, seria mais capacitado para falar. Mas, de qualquer forma, eu acho que o autoexame é válido para todos os pacientes, né? Quer sejam homens, mulheres, e que bom que, né, tem pessoas como você, pacientes que passaram por isso, que tá podendo passar esse tipo de informação para os homens também, porque normalmente os homens não procuram, né? A hora que vai procurar já está evoluído, né? Então é importante, a mulher se conhece, o homem também se conhece, então não é uma coisa difícil. Viu algo diferente, procure o médico, vá ao clínico, vá ao urologista, o seu médico de confiança, para que se houver alguma alteração realmente seja diagnosticado, tenha chance de tratamento, que é o que mais importa, né? Doutora, qual que seria o período dentro do mês que a mulher deve fazer o exame, o autoexame? Depois da menstruação, antes, a mulher na menopausa, qual seria o momento? Na verdade, se o nódulo ele estiver lá presente, você vai conseguir palpar a qualquer momento. O que acontece é que as pacientes, antes, no período pré-menstrual, tem algumas pacientes que as glândulas incham, as glândulas engurgitam. Então, pode-se confundir um pouco a palpação mais dolorosa ou até mesmo as glândulas engurgitadas, inchadas, com nódulo, né? Então, eu gosto sempre de falar para as pacientes que quando a gente palpa uma nodulação, é igual palpar o ossinho da mão aqui, é algo duro, né? Se você palpou ali aquela região, apertou e viu que sumiu, não é algo endurecido, muito provavelmente aquilo que você está palpando é uma glândula e não um nódulo, tá? Então, um período certo para fazer o autoexame não existe, mas com certeza, se esse autoexame for realizado num tempo pré-menstrual, algumas pacientes têm mais dolorosa a mama, então pode confundir essa questão da palpação, né? Pensar que é um nódulo, na verdade é uma glândula, tá? Bom, eu não tive câncer, mas eu vivenciei o que vocês vivenciaram com a minha filha de 12 anos. O dela a gente descobriu através de uma dor no pescoço, que ela reclamava muito e a gente sempre achava, é o travesseiro, é a posição de dormir. Até que um dia uma amiga brincou com ela e essa dor piorou, aí ela me pediu, mãe, faz uma massagem no meu pescoço, que piorou. Fui lá, fiz a massagem, já senti aqui. Aí eu já mudei, já fui sentir aqui e já senti no seio. Corri, é claro, para o hospital e ela teve linfoma, câncer de Hodgkin, fez o tratamento, fez a químio, fez a rádio, sofreu muito. A primeira semana de químio dela, eu fiquei desesperada, porque uma semana inteira ela passou mal e não punha nem água na boca porque ela não conseguia. Aí até que o médico falou de um remédio que até na época eles não costumavam receitar, porque era um remédio muito caro. E nem tinha na farmácia, a gente tinha que pedir para que chegasse, para ela começar. Quando ela começou, na semana que ela foi fazer a primeira, depois da primeira, a segunda, ela sentiu só no primeiro dia e depois passou. Ficou sem cabelo, hoje em dia tem touca, né? Eu ouvi falar que agora tem a touca, né? Mas que é horrível, que eu acho que depende muito da escolha da pessoa. A pessoa quer ficar com cabelo ou sem cabelo, né? Porque diz que a touca é horrível. Mas eu tenho certeza que a Joyce, na época, iria optar pela touca, porque o cabelo, né? A mulher é diferente, né? E ela ficou sem, sofreu bullying na escola, porque os amigos não sabiam o porquê, né? Mas, graças a Deus, hoje ela é mãe, tá bem, graças a Deus, né? Eu acho que essa história toda aqui, que todo mundo viveu, acho que vai ajudar muito, né? A população, as pessoas, as mulheres, os homens, tá? Eu espero que todos tenham gostado. Quero agradecer mais uma vez
pelo convite, que vocês aceitaram o meu convite, que vocês dispuseram um tempo para vir aqui, mesmo com tanta correria, tanta loucura, porque hoje em dia é aquela loucura, né? Mas muitíssimo obrigada, de coração, a todos vocês. Eu espero que ajude muito, né, essas informações, tá? Eu quero agradecer a presença de todos por ter me convidado, a Adriana por ter me convidado, dar essa oportunidade da gente poder divulgar o assunto do câncer de mama e agradecer a todos. E assim, vai ficar nas mídias sociais, eu me disponho a responder perguntas que tiverem, tá bom? Que eu acho que aí a gente abre para o público. Interessante. Bom, muito obrigada. Também quero agradecer a Adriana e todas vocês aqui pela oportunidade. Espero ter mostrado um pouquinho, né, sobre a importância da nutrição aí, em todos os aspectos da vida. E também me disponibilizo a responder perguntas nas redes sociais. E muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez também, Adriana, pelo convite. Agradeço a todas as profissionais. Muito obrigada a vocês com essa história de vocês que dá força não só para quem está aqui, mas para todo o público que vai nos assistir. Aprendi muito com vocês, muito mesmo. Obrigada por dividir. E desse movimento, são dessas rodas de conversa que a gente consegue construir ações, campanhas e fazer se transformar em política pública. Muito obrigada, Adriana. Também agradecer pelo convite, por participar aqui hoje com nossa colega Márcia, né, outros profissionais, todos vocês aqui que viveram essa experiência e que eu possa ter passado informações importantes para a questão da prevenção para todas as mulheres e também para os homens sobre o câncer de mama. Obrigada, Adriana, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Alguns já conhecia, outros não. Prazer. Eu amo compartilhar, né, o meu testemunho. Espero ter contribuído com vocês, trazer esperança, fé, para que independente do que a gente possa passar aqui, que a gente sempre mantenha isso no nosso coração, tá? Muito obrigada. Quero agradecer a presença de todos, né? Muito obrigado pelo convite também. E fica sempre aquele alerta, né? Assim, que não só homem, mas também mulheres, todos juntos no mesmo barco, dá força sempre um para cada um. Acho que a comunidade é sempre bem-vindo e o apoio da família vai ser sempre ideal, principalmente entre amigos. A Farma Batatais agradece muito vocês e eu, Adriana Mourão, também. Adriana, como surgiu essa iniciativa de proporcionar essa roda de conversa com profissionais e também pacientes, né, que já tiveram câncer e já estão curados? Bom, a importância, né, da gente saber, a gente tem muitas dúvidas, né, e muita gente nem sabe como que faz o autoexame, né, e eu acho isso importantíssimo, as pessoas saberem, né.